A Casa Rain era uma família descendente dos primeiros homens que construiu o famoso castelo ou fortaleza de Castamere. Seu brasão é um leão vermelho com dentes e línguas douradas com um fundo cinza. Os Rain eram a segunda família mais poderosa das terras ocidentais, atrás somente dos Lannister. Durante a Era dos Heróis, a Casa Raine cresceu assim como os Casterly do Rochedo, graças às minas de ouro, prata e pedras preciosas que existiam à sua volta. Os Raine construíram muralhas nas entradas das minas, fechando-o com um portão de carvalho e madeira, flanqueando com robustas torres de vigia. Pequenas fortalezas e salões iam se erguendo, enquanto as minas iam cada vez mais fundo. Quando todo o ouro acabou, as minas foram utilizadas para fazer mais salões, aposentos aconchegantes, galerias, um labirinto de túneis e até um salão de baile que fazia eco devido às suas proporções gigantescas. Castamere, vista do solo, parece uma fortaleza comum, talvez para um cavaleiro com terras ou até um pequeno lorde. Mas a verdadeira Castamere estava subsolo. Praticamente 9/10 do castelo estava escondido. Durante a Primeira Guerra Civil Targaryen, conhecida como a Dança dos Dragões, os Raine se aliaram com os Verdes, leais a Aegon II. O Lord Raine daquela época foi morto durante a batalha por Lakeshore, em 130 DC. Já durante a primeira rebelião Blackfyre, Sir Robb Braine se aliou com Daemon I Blackfyre. Sir Robb era considerado um dos melhores cavaleiros de sua época. Agora vamos falar sobre a famosa rebelião Raine e Tarbeck, que fez com que as duas casas fossem extintas. Vários fatores levaram ao início da rebelião, mas a fraqueza do Lord Tytos Lannister, o Leão Sem Dentes, foi o fator chave. Também, claro, sem contar a ambição da Lady Ellen Raine, que também foi outra grande razão pela rebelião. Lady Ellen era uma mulher ambiciosa e impiedosa que não queria se casar apenas com um membro rico Lannister, e sim se tornar a Senhora Suprema do Rochedo. Seu pai com sucesso conseguiu casá-la com o herdeiro do Rochedo, Tywald Lannister, mas para o azar de Ellen, tanto o seu prometido quanto seu pai foram mortos durante o cerco contra a Casa Peake na Campina, durante a rebelião Blackfyre. Lady Ellen não deixou que isso atrapalhasse e seduziu o novo herdeiro, agora Tywin Lannister, mesmo ele sendo prometido à filha do Lord Rowan. Lord Gerald Lannister se opôs ao perceber que Ellen estava muito fria após a morte de seu pai prometido, mas ele foi incapaz de parar os desejos de seu filho. Lady Ellen conseguiu se casar com Tywin, agora herdeiro do Rochedo. Com Lord Gerald duas vezes viúvo, se recusou a casar novamente e Ellen se tornou a Senhora do Rochedo, em tudo menos no nome. Ela acabou se tornando uma rival para a esposa de Tytos Lannister, mas Ellen mantinha sempre a corte feliz com festivais, bailes e muita música. Ellen utilizou seu poder para fortalecer ainda mais a sua casa. Ela estava sempre vista de seus dois irmãos, Roger e Reynold Raine. Ela até os honrou com títulos e poucas terras. Os sonhos de Ellen se foram quando seu marido Tywin Lannister morreu durante a quarta rebelião Blackfyre. Como Ellen não tivera filhos, o terceiro filho de Lord Gerald se tornou herdeiro, no caso Tytos Lannister. O reinado dos Raine acabara, os irmãos e parentes de Ellen foram afastados do Rochedo, mas ela permaneceu, porém sua influência logo diminuiu enquanto a de sua cunhada Jaime crescia. A rivalidade das duas apenas crescia até que, segundo os boatos, Ellen tentou seduzir Tytos para usurpar o lugar de Jaime. Gerald por fim decidiu se livrar de Ellen, a casando com Alderaan Tarbeck, um viúvo de 50 anos de uma pobre casa das terras ocidentais. A rivalidade não terminou por aí, apenas cresceu. Ellen teve duas filhas e um filho com Alderaan Tarbeck, enquanto Jaime também dava herdeiros a Tytos. Quando Tytos se tornou o Lorde do Rochedo e Protetor do Oeste, logo se mostrou fraco e indeciso, não gostava de guerras nem de conflito. Ele ria dos insultos que lhe faziam ao invés de enfrentá-los. Muitos usaram de sua fraqueza para ganhar poder, pedindo empréstimos e nunca os pagando. Quando viram que o Lord Tytos não os cobrava, pediam mais e mais. O poder dos Lannister ia caindo e o de seus vizinhos apenas ia crescendo. A própria Ellen pediu empréstimos a Tytos para reformar Solar Tarbeck, o castelo de seu marido, e nunca pagou de volta. Durante a Guerra dos Reis de Nove Moedas, Tytos respondeu ao chamado do rei Jaehaerys II e enviou 10.000 homens ocidentais sob a liderança de seu irmão mais jovem, Jason Lannister, que infelizmente morreu na guerra. O filho e herdeiro de Tytos, Tywin, servia de copeiro para o rei Aegon V e participou da guerra e foi nomeado cavaleiro lá mesmo. Ao retornar para as terras ocidentais, agora já com experiência e ao lado de seus dois irmãos, Kevan e Tygett Lannister, decidiu restaurar a supremacia Lannister no oeste. Tywin começou indo de casa a casa exigir as dívidas e os que não pudessem pagar deveriam enviar um refém para o Rochedo até que a dívida fosse paga.
Muitos obedeceram e pagaram, alguns não. Sir Kevin liderou 500 homens para cobrar as dívidas de casas a casas. Lord Roger Rayne se recusou a pagar a dívida e mandou seus aliados não pagarem também. Lord Walderan Tarbeck escolheu ir até o rochedo confrontar Tytos, mas infelizmente Tytos não estava no rochedo e quem estava no controle era Tywin, que o prendeu por deslealdade. Em resposta, Ellen aprisionou 3 Lannisters. 2 eram Lannisters de Lannisporto e o outro era Stafford Lannister, irmão de Joanna, prometida de Tywin. Ellen jurou que apenas os libertaria se tivesse seu marido de volta. Tywin sugeriu que enviasse o marido de Ellen em 3 pedaços, mas Tytos se recusou, devolvendo o marido intacto e perdoando de suas dívidas, tentando fazer paz com os Tarbeck e os Rayne. Tywin enviou uma mensagem à casa Rayne e à casa Tarbeck, exigindo a presença deles no rochedo para responder pelos seus crimes. As 2 casas levantaram seus estandartes, como Tywin sabia que fariam, e começaram uma revolta, renunciando à vassalagem aos Lannisters. Tywin agiu por conta própria e levantou o exército Lannister contra as casas rebeldes. A casa Tarbeck foi a primeira a cair diante da ira Lannister. Os aliados da casa não puderam nem se reunir. Lord Tarbeck cavalgou contra o exército com sua pequena tropa e acabou perdendo a batalha. Os Tarbeck foram massacrados, tiveram suas cabeças cortadas, incluindo do próprio Lorde. Seus filhos, parentes e qualquer homem com seu brasão também tiveram. Tywin marchou até Solar Tarbeck com a cabeça dos Tarbeck em suas lanças. Ellen fechou seus portões e enviou corvos pedindo ajuda de seus irmãos em Castamere. Mas tudo aconteceu muito rápido. As máquinas de cerco quebraram os muros do castelo em menos de um dia, soterrando a própria Ellen e seu filho. Tywin ordenou que o castelo fosse para a tocha e nada restou de Solar Tarbeck. O Leão Vermelho, Roger Rayne, com apenas 2.000 homens, achou que pegaria o exército Lannister de surpresa e resolveu atacar. Acabaram perdendo novamente. Lord Rayne foi levado até Castamere com a ajuda de seu irmão Reynard, que tomou conta das forças restantes. Castamere era um desafio maior que Solar Tarbeck, mas Tywin era mais inteligente. Os Rayne resolveram se esconder sob o subterrâneo do castelo. Tywin então ordenou que as saídas das minas fossem seladas com pedra e terra, desviou um lago próximo para a última saída e inundou o local. Alguns dizem que ouviram gritos e choros, mas logo pararam de escutá-los. O castelo também foi passado à tocha, e nunca mais foi falado sobre a casa Rayne de Castamere. Os Lannisters tomaram suas terras e deixaram os seus minas castelos todos destruídos como um aviso para as outras casas do que aconteceria se eles se rebelassem novamente. E foi graças a esse feito que Tywin ganhou sua posição de mão do rei no conselho de Aerys II, o Rei Louco. E é por isso que todos temem Tywin Lannister. Ele era a tempestade de Castamere. Essa é a história da extinção aí da casa Rayne, que deu origem à canção Lannister, The Rains of Castamere. Podemos fazer uma pequena analogia aí, trocando Rains de chuva por Rain da família. Peguem a letra aí e façam essa troca que fará também muito sentido. O vídeo ficou aí um pouco mais longo do que o esperado, mas eu espero que vocês tenham gostado.